Shabbat Shalom para todos presentes. Estamos aqui a um Shabbat, como sempre, compartilhando, trocando ideias e informações com a família Rodrigues, exatamente. Somos brasileiros e brasileiras. Aí está o seu Iaron, a senhora Rejane, não poderia faltar Esdras e Vinícius e o senhor Atos Baruch. E não poderia faltar você aqui participando conosco nesse café da manhã e eu. Shabbat Shalom, estamos compartilhando ideias. Senhor Esdras Vinícius, em uma frase rápida. E aí, a semana, o mês, a projeção, o que você tem a colocar um brasileiro aí pra cima no nosso país? Não existe frase rápida pra isso. Não? Primeiro de tudo. Segundo, Deus nos acuda. Porque tá tenebroso. Tá simplesmente tenebroso. É assim, se cuide, né? É o que eu já falei várias vezes, não tem o que falar. Não tem. Impossível falar outra coisa. Só se cuidar mesmo. É isso. Isso aí. E pra se cuidar, por onde que nós começamos? Uma pessoa leiga, por onde que ela começa? Sei lá, não morrendo. Simples, gente. Não tem o que fazer. Isso aí é de cada um com cada um. Cada um? Tá ok, muito obrigado. Aí falou o senhor Esdras Vinícius, especialista em sobrevivência. E o senhor Atos Baruch, uma palavrinha rápida de ânimo aí para os nossos amigos que estão assistindo. Bem, Shabbat Shalom a todos e tem um dia de descanso que vocês vão precisar para batalhar nos próximos dias. Bom, muito obrigado aí, senhor. E o café da manhã? Diga. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre educação e tal, mas só daqui a pouco. A educação é algo que mantém a vida? É, sim. Sim? Porque sem educação a gente veria que nem um bando de animais. Já tem gente que vive. Já tem gente que vive hoje em dia. Tá ok. Senhor Iaron, esse café da manhã, e aí? Um pão com café, um pão com manteiga e café é o suficiente? Sim, é o que a maioria das pessoas tomam café ultimamente aqui no Brasil. Nos últimos 100 anos. Certo. E aí uma palavrinha rápida aí para as pessoas que estão assistindo? Que todos vivem bem, têm uma boa saúde e uma boa semana. Uma boa semana. Senhora Rejane, o que aí tem a nos falar para animar esse pessoal, para começar uma pessoa totalmente sem noção por onde começar? Respeitando a si mesmo e, em segundo lugar, respeitando o próximo. Quando você consegue fazer isso, você tem muita facilidade em observar as leis do Eterno e colocar as leis do Eterno, que não são pesadas, são muito leves, em prática. As pessoas têm esse mito na cabeça, esse tabu. Ah, mas as leis é algo pesado, difícil de cumprir. Não. É muito mais difícil você ser um idólatra do que você cumprir as leis do Eterno. É isso. Comece respeitando o seu próximo. Basicamente deixando de ser idólatra. Não, eu não diria isso. O respeito, ele supera a idolatria, ele supera uma série de coisas. Basta respeitar que você vai... A porção de hoje fala sobre respeito. Cuidar do próximo. É o primeiro passo para cuidar do outro, é respeitando ele. Então tá ótimo, estou curioso para assistir o seu vídeo, senhora Rejane. Vou dar uma palavrinha. E você aí no café da manhã, prepara aquela mesa, tá? Um café da manhã simples, com bolinho, pão, manteiga e café. É o suficiente, uma mesa bem adornada. O importante na mesa são os meninos, né? A família, é você. Cadê os meninos, minha senhora? Aqui, as crianças. As crianças? Tá bom, e aí? É isso, o principal são eles e vocês, pra mim. São vocês, né? Estar na mesa. Isso é o mais importante. A sua família está na mesa. O mais, qualquer coisa que tiver na mesa vai ser muito bem aproveitado pela sua família. É isso. Muito bom, senhora Rejane, experiente aí na vida. Bom, obrigado. Eu vou dar uma palavrinha com vocês rápido. E um shalom e um ótimo café da manhã. Shalom para todos aí, senhores, senhoras. Hoje eu vou dar uma palavrinha bem rápida. Eu vou deixar para o final do vídeo. Eu vou dar um comentário, vou fazer depois que você vai juntar, né? Um comentário aí referente à continuação de Taná, que é o livro de Juízes aí, aquele apanhado. Então eu quero conversar com os senhores rapidinho, mas agora no café da manhã foi o que foi dito. Reúna a família. É complicado reunir família porque são diferenças, são ideias diferentes. Quando é criança é tranquilo, mas quando já é adulto, cada um tem uma diferença. Juntar numa mesa
a participar de uma ideia comum é complicado, mas é importante fazer isso, porque isso vai fazer com que os seus filhos tenham uma ideia comum dentro de uma comunidade e leve a liberdade para todos. Liberdade é isso, é o diferente na mesa, não é o igual. Ideia comum é a mesa, o diferente são os indivíduos. É isso que a Torá coloca. Cada indivíduo ele é diferente, mas temos que estar junto. Esse estar junto é a mesa. Então que tenha sobre você uma mesa, uma ideia comum, mas que entenda o que a Regina acabou de falar, que cada indivíduo é o diferente, e esse diferente organiza e enfeita a mesa. Pode olhar para a mesa, manteiga, pão são diferentes, e isso aí, essa diferença é a beleza. Aprenda com a mesa do Shabbat e coloca isso em prática na sua vida. A todos, shalom, um bom ânimo. Eu quero lembrar uma coisa a vocês e as senhoras: nenhum dia é igual ao outro. Tchau. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar. E se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Fique à vontade, faça pergunta. A gente responde em 1 ou 2 dias, caso você queira fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade. A porção dessa semana é a porção Aharet Mod Kedoshim. Ela é dupla, são duas porções. Conhecida, como eu falei semana passada, quando ela é dupla, Mahubarot. Por que tem tido frequentemente porções duplas, né? 2 porções em uma semana? Por conta das festividades que tivemos de Sukkot, de Pessa, Sukkot, Shavuot e Pessa. Aí então assim, acumula a quantidade de porções, então é necessário fazer 2 leituras de 2 porções na semana, como foi o caso da semana passada e agora essa semana. Mas ela vai tratar de alguns temas assim, bem importantes e específicos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa é sem dúvida a porção que, até mesmo por ser dupla, né, que tem o maior número de mandamentos. Ela tem uma quantidade muito alta assim, de mandamentos nessa paraxá e, tipo assim, um dos que se destacam é a questão do mandamento que eu tenho que cumprir estando com o meu irmão, com o meu amigo, com o marido, filho, estando com alguém, e o mandamento que eu devo cumprir sozinha. Ela destaca bastante esses 2 pontos assim. Ela também vai falar sobre uma questão que eu já até falei no começo do vídeo, que é sobre respeito, cuidar do outro. Tem a ver com amor ao próximo, né? Você só consegue amar uma outra pessoa se você consegue respeitar ela. E, consequentemente, você só consegue prestar um bom serviço ao Eterno respeitando as pessoas. Então, é importante respeitar o espaço do outro, a diferença do outro. Tendo isso em sua mente, você vai se destacar ao longo da sua carreira. Você vai se destacar como uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa que está sempre se colocando no lugar do outro. Isso é importante. Essa porção vai falar também das doações, de fazer justiça, né? Tzedakah não é fazer uma doação. Tzedakah é você se tornar um justo entre as nações. Você vai estar cuidando de uma pessoa que tem mais dificuldade do que você. Não precisa ser só com dinheiro, ou com uma roupa ou alimento. Pode ser com uma palavra. Quando você é doce no momento em que a pessoa está esperando você ser um estúpido, então você vai estar acumulando para a tua coroa joias preciosas, vamos dizer assim. Então seja bom, seja bondoso, se dê pelo outro, coloque sempre na tua mente, fixa isso para sempre. Respeite, principalmente os seus pais. Quando você desrespeita o seu pai e a sua mãe, você comete um pecado, e esse pecado é bem difícil de tratar. Então, a sua função como ser humano é honrar o teu pai e a tua mãe em primeiro lugar, e em segundo, honrar o próximo, respeitando. Então, foca nisso, tenha uma boa vida e, por enquanto, tenha uma boa semana. Shavua Tov. Shalom pra todo mundo. Bom, o senhor Lulis, né,
teve uma frase muito polêmica que meio que abalou muito a comunidade internacional essa semana. Né? Ele falou que a ONU, lá nos anos 40, ela tinha tanto poder que criou o Estado de Israel. Hoje ela não consegue ajudar ninguém, sabe? Ele fez uma comparação assim, bem, digamos, esdrúxula. E assim, o povo caiu em cima, caiu muito em cima, da comunidade judaica, obviamente. Só que assim, isso não saiu em mídia, não saiu em nada, foi muito abafado. Agora, se fosse outros lados, né? Se você nem precisa ir tão longe, precisa ser um Bolsonaro da vida. Se fosse um. Deixa eu ver. Se fosse, sei lá, a Soraya Tronic, né, que antigamente era grande bolsonarista e tal, se fosse alguém não tão popular na política quanto eles, mas que a mídia já teria caído em cima. É muito engraçado a seletividade. E assim, mas agora o ponto alto, digamos, dessa semana, dá pra dizer que foi, né, está sendo ainda, que ela não foi votada, a pele da censura. Por quê? É uma basicamente uma regulamentação gigante, né, da internet e da mídia, dando poder generalizado para tudo que envolve mídias, né? E assim, isso é ruim porque tudo vai ser assistido. A gente já não bastou o Telegram ter sido banido, né, recentemente. Ainda tô querendo achar quem usa VPN e tal. É aquilo que eu sempre falei. O que é o governo tentando censurar a internet? É um bando de velho que não sabe o que está fazendo. Ali é um campo muito desconhecido para eles. Umas coisas que inventaram, mas eles não dominam. Entendeu? Ou seja, não vai dar em muita coisa. Sabemos que não vai porque sempre existem meios, né? Quando eles querem falar de censura, de tudo, o povo se limita muito às redes sociais. Só que as redes sociais é simplesmente a primeira camada de um iceberg gigantesco que é a internet. Ou seja, como eu disse, vou dizer de novo, não vai dar em nada. A internet é um mundo muito grande, muito maior do que o nosso mundo aqui. É uma realidade. Ou seja, tem muita coisa ainda para se explorar. Se eles querem realmente censurar a internet, a única forma de censurar é banindo a internet no mundo inteiro. Desligando os cabos de internet mundiais. Se fora essa, não teria uma outra forma. Ou seja, será complicado, serão tempos difíceis, mas se você se limitar à internet, das redes sociais e da mídia, do streaming, tudo, então realmente você vai ser censurado. Agora, existem outras formas de burlar isso que não são nem um pouco difíceis. No geral é isso, né? Como eu disse, protejam-se. O mundo está cada dia pior. E é isso. Grava. Bom dia, Shabbat Shalom a todos. A gente vai continuar falando de educação, só que eu cheguei a comentar semana passada que os professores dominam a educação durante várias gerações do que eles ensinam. Mas tem que esquecer, voltar um pouquinho mais atrás no meio disso tudo, é que eles não permitem novas ideias em sala de aula. Se você tem uma ideia brilhante e você apresenta para o professor e para a turma, mesmo que a turma concorde com essa ideia brilhante, o professor fala que aquilo é errado, aquela ideia é estúpida. Uma coisa mais geral, nas universidades. Nos últimos 60, 50 anos, nenhum professor aprovou a pesquisa de um aluno de uma tese antissocialista ou anticomunista. E você pode voltar até no período militar. Não tem uma tese, uma pesquisa que é aprovada do anticomunismo, do socialismo. Por quê? Porque os professores são a favor disso. Uma outra tese que foi aprovada aqui na Bahia, lá em Salvador, na Universidade de Salvador, foi de uma garota falando que se uma mesa tem sexualidade, entende? Então, tipo, o pessoal fala assim, mas as faculdades brasileiras são reconhecidas. Mas eu pergunto, as pesquisas brasileiras são reconhecidas? Se um cara lá da Austrália, por exemplo, for ler, ele vai achar que isso é uma porcaria. Não é reconhecido as pesquisas, pode ser reconhecido a faculdade. É aquilo. Os professores, funcionários públicos, eles não se importam da competência que eles são, só se importam pelo título que eles querem ter, entende? Tanto é que os piores alunos da rede estadual, da rede particular, viram professores ou viram gente grande. Isso é muito preocupante, porque não tem uma base forte de liderança, de ensinar, entende? É o que está acontecendo nas escolas, no mundo militar, entende? Em várias áreas da atualidade. Então, tipo, se você tem uma ideia muito boa, que vai ser boa nos próximos 60, daqui às futuras gerações, entende?
você tem que continuar insistindo, insistindo, insistindo. O problema dos alunos que tem essa ideia brilhante é que o professor ele vai desmonetizar. Não, desmonetizar não, desmoralizar essa ideia. Aí o aluno acaba perdendo esse senso. Mas se você é aluno e tem uma ideia brilhante, muito boa mesmo para melhorar o ensino, bate nessa mesma tecla durante anos e anos e anos. Porque uma hora, mesmo que você não consiga aplicar essa ideia, alguém vai pegar a sua ideia e vai conseguir aplicar lá na frente. Então continue insistindo nisso. E é assim que a gente vai prosseguir com a nossa educação. Talvez melhorar daqui a alguns anos, porque atualmente está só decaindo. Então é isso, gente. Shabbat Shalom para todo mundo. Estudem, porque esses tempos está muito complicado, ainda mais com o governo em cima e tal. Então é isso. Estude, se prepare para viver tempos difíceis. Shabbat Shalom a todo mundo.